Foda-se com PH. Foda-se com PH. Foda-se. Eu sei que vocês querem assistir mais um episódio do Foda-se 360, mas antes tem recado dela, Tico. Tá sempre com a gente, já mandou mensagem aqui no nosso grupo de WhatsApp. A Nuvem Shop. Lê aí pra gente. O que você sentiu quando decidiu começar seu próprio negócio? Você pode ter pensado nos desafios que estavam vindo pela frente, não saber o que estava por vir, se sentir inseguro. Mas nós queremos te contar uma coisa. Nesse momento, você começou um sonho. O que você sentiu quando decidiu começar o seu próprio negócio? Você pode ter pensado nos desafios que estavam pela frente, não saber o que estava por vir, se sentir inseguro, mas nós queremos te contar uma coisa. Nesse momento você começou um sonho. A Nuvem Shop sabe bem como é começar o seu negócio pela primeira vez. E é por isso mesmo que estamos do seu lado nessa jornada de levar sua marca para o mundo digital. Até porque é muito mais que isso. É criar uma nova renda para a sua família, vender o seu produto pelo país, se desafiar e sentir aquele gostinho de conquista. Se você ainda tem dúvidas disso, então vamos falar de fatos. Só em 2021, as empresas de e-commerce faturaram mais de 2,5 bilhões de reais com vendas online. Além disso, nesse mesmo ano, o número de compras online subiu para 10,5 milhões. Mas criar uma loja online é um sonho que também precisa ter a sua cara. Por isso, com a Nuvem Shop você pode criar sua loja online de um jeito simples e profissional. E o melhor, do seu jeito. Queremos o seu negócio voando. E se estiver interessado em criar sua loja online, use o link na descrição do episódio ou o QR Code que está aparecendo em algum lugar aqui da tela e ganhe até 25% de desconto. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na Nuvem Shop. E hoje tem uma estreia no programa. Hoje tem uma estreia. E a gente não tá falando do convidado. Não, o convidado é mais pra frente, que é ilustre. Exato. Mas hoje é a estreia do nosso Neon. Sim. Com uma gambiarra maravilhosa. Palmas para o nosso Neon. Você vê que o programa tá tendo infraestrutura quando o Neon tá sendo segurado por um cabo aqui. Isso é coisa do Thiago, Sim. Mais conhecido como Beto Carreiro. Ele não investiu aqui pra ir pra final em Abu Dhabi e se fudeu do Palmeiras. Exato. Se não tivesse ido pra final, estaria direito. E a responsabilidade... Quando vem os outros podcasts que são chique aqui, eles botam leões, fazem tudo. Como é o nosso, o que eles fazem? Foda-se. Porra nenhuma. O último que eu vi deles era a câmera 8K. Puta, o nosso não tem nem K no nosso programa. Não tem nada. Mas no nosso tem convidados ilustres. E hoje, Davi, tá demais, Davi. Hoje... É a melhor risada que existe no Brasil. Um dos caras mais legais já fabricados. Tio, parabéns pra quem vocês fizeram. Esse cara... O seu pai, ele não tinha um pirulito, ele tinha um pincel. Ele é um mito. Não, sem falar nessa cor, né? Esse aqui o carnaval, ele antecipou o carnaval já, trancoso. O carnaval que foi pra abril, o dele foi janeiro, fevereiro. É um monstro. Você tá louco. Apresenta, Davi. Não, depois disso tudo, não tem mais o que apresentar. Então tá bom. Pedrinho Senhoras. Pandolfo, o maior fratelo lindo. Ele que idealizou antes de todo mundo. Não tem nenhuma empresa de comida, por mais que eles falam, gasta uma fortuna, diz que é startup, pioneiro, é porra nenhuma. Comida saudável, chamada Prontolite, foi a primeira empresa no... Estourou, Eita, né? porra. A minha voz é muito foda. A voz... Pato Donald, Eu vou falar baixinho. Foi a primeira empresa a criar, a idealizar comida saudável congelada. Pedro, por favor, palmas para o Pedro. Eu vi uma entrevista dele em 2013, ele já era veterano. Eu vi no YouTube. Não, você não é empresa. Pode contar o início, esquece tua cor linda, esquece tudo. Vamos contar o início de toda essa trajetória. Primeiro lugar, que espetáculo estar aqui com você. Que honra. Tico Lino, da Visão, obrigado. Gostou da estrutura alegria. aqui, Ele me ligou, demorei meio segundo pra falar. É verdade, tô dentro, é verdade tô dentro, isso. porra. É verdade isso. Não foi? Foi. Que alegria. Um prazer Fantástico. inenarrável. Vamos lá, Prontolite, tenho no coração a Prontolite. Eu, Edu e o Fernando são meus outros dois sócios. O Edu começou com a Prontolite na casa dele, então foi em 2007. Foi bem Como surgiu a Prontolite? Ele treinava, ia com a nutricionista, queria ter um resultado, shapezão e tal.
E aí, falou, bom, mas precisa pesar batata doce, frango, arroz. Tentou achar isso pronto, porque ele cozinhou 10 dias. Falou, meu, isso é um inferno, trabalho o dia inteiro, não tenho tempo pra fazer isso. Quem tá fazendo isso? E não tinha. E aí ele começou, foi lá, comprou. Eu vou voltar nessa parte. Não tinha. Pode continuar. Não existia. Aí ele comprou e começou a Pronto na casa dele. Nem chamava Pronto Light, chamava Pronto Diet na época, né? Porque os refrigerantes eram Diet. Você acompanhou eram Coca-Cola. outras coisas. Aí ele ia Diet seguindo ali. Aí depois chegou o Fernando, que já era amigo também da escola, um cara que é formado em educação física. E até a chegada do Fernando, ele chegou com a dona Lúcia, que é a mãe dele. Que ela já deu o primeiro upgrade na empresa, porque até então era o Edu que cozinhava. E o Edu não sabe fazer porra nenhuma, era um horror a comida dele. Os amigos compravam por pena mesmo, Broderagem. né? Por broderagem mesmo, dó. Comprava por pena, É, é muito bom. Mas era bom que emagrecia, né? Porque não comia. Exatamente, então funcionava também. Então, de certa forma, já funcionava. E aí chegou a dona Lúcia, que já revolucionou, já deu um upgrade no cardápio. E depois eu cheguei em 2009, num momento em que eu tinha saído de uma multinacional, ido fazer um semestre sabático na Itália. E aí eu voltei e queria ser empreendedor. E aí, eu, com os meus 27 anos, levava um monte de ideias pro meu pai, que foi um grande executivo, é um puta cara bacana ali, conselheiro, Pandolfão. E eu sempre tomava aquela contava a minha ideia, tomava uma chicotada. Não, nada a ver isso que você tá falando. E aí, quando o Edu e o Fernando me trouxeram a proposta de, pô, você não quer ser sócio da nossa empresa, comida congelada, saudável, a gente quer formalizar. Falei, nossa, querer eu quero pra caralho, né? Mas deixa eu ver com o Pandolfão. Aí eu fui lá, eu me lembro até hoje, sentei com ele e falei, pai, é isso. E fechei o olhinho pra tomar. Aí ele falou, porra, esse negócio parece ser interessante. Aí aquilo eu falei, opa, estufei o peito, falei, pô, é um negócio que eu sempre gostei, né? Me alimentar bem, relacionado a esporte, enfim, tudo a ver com aquilo que eu gostava, empreender, os caras que eu já conhecia. E aí começou a aventura, realmente a gente profissionalizou a Pronto Light em 2009. Que a gente tirou um CNPJ, alugamos um primeiro espaço, montamos uma primeira cozinha e ali começou a aventura da Pronto. É legal a gente observar algumas coisas que aconteceram em outras empresas e elas viraram gigantes, né? A gente tem aí Google, Apple, começaram onde? Na garagem, Falou, começou em casa. em casa. Steve Jobs, bombou quando? Quando voltou do ano sabático. Ele estava na Itália no ano sabático. Então, Todos assim, os sinais. todos os sinais, tudo leva a crer, é questão de tempo. É IPO é questão de tempo. Não, eu já vejo lá na Times Square, todo mundo. É questão de tempo. Mas foi muito legal, porque a história da Pronto, ela é muito verdadeira, né? A gente adora o que a gente faz. Então, nós montamos a Pronto Light sem o propósito de, vamos preparar, vamos montar essa empresa para vender, né? Não tem certo e errado, mas no nosso caso, não. E aí a gente profissionalizou, né? Montamos o CNPJ, e aí também, de novo, naquele momento, como é que vendia? No boca a boca pros amigos na academia. Só que, pô, a gente ia sentado ali, inclusive fazendo uma reunião de brainstorm com meu pai. Aí ele falou, e vocês vão vender aonde isso? Aí, puta, deu aquele silêncio, né? Porque a gente não ia fazer não era uma loja, o que a gente tava montando, não dá pra ficar vendendo só no boca a boca pros amigos. A gente não pensava em vender no varejo, né? Vender no mercado. Ele falou, a gente falou, telefone. Ele falou, telefone? Quem vai atender o telefone à noite, final de semana? Puta, outro silêncio. Meu pai falou assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos montar um e-commerce, em 2009. Quando ele falou, caramba, cara, é isso mesmo, o cara entra no site, a hora que ele quiser, ele faz o pedido dele. E aí a gente cria depois as regras de como a gente entrega, como a gente faz. Então a Pronto Light, em 2009, nasceu oficialmente sendo um e-commerce. Quando ela se formalizou, ela oficialmente já virou um site e um e-commerce. E era muito engraçado, porque eu naquele processo de falar com os amigos, né? Pô, Pedrinho, aí que você tá? Não, agora eu tô com a Pronto, tal, como é que é? Que legal, pô. E vai ter uma loja? Não, não vai ter uma loja, vai ser um... Puta, cara, um site. Aí eu comecei a entender, aí comecei a preparar umas pegadinhas, né? Que quando os caras falavam isso, eu sabia que o cara morava, por exemplo, em Higienópolis. Aí eu falei assim, vou montar uma loja, vai ser lá em Moema. Porra, meu, Moema é longe pra cacete, cara.
entra no site, pede que eu te entrego, né? Tudo que o cara falava, o bairro, você jogava uma loja lá longe. Jogava longe. E aí caía a ficha, porque é muito louco. Hoje a gente tá aqui, é óbvio, né? O e-commerce, tudo isso é óbvio. Naquele tempo, o e-commerce, imagina, vender comida congelada light num e-commerce. É tipo a gente falar de metaverso hoje. Tipo isso, né? Eu não entendia porra nenhuma. Já tem a Pronto no metaverso. Pandolfon já tinha falado isso em 2009. Nem o Zuckerberg já sabia disso. Mas, cara, só voltando um pouco na história, como que foi sair de uma multinacional que, putz, devia ter 108 mil processos, tudo a seguir, KPIs, tudo bem estruturado, e aí você vai pra uma loja, tipo, você e uns brother, que vocês já eram amigos, né? Como que é essa mudança? Ah, é sensacional, né? Eu saí, por exemplo, da multinacional, era Fox Films, 20th Century Fox, o estúdio de cinema americano, que na época eu comecei lá estagiando, virei trainee, formei e fiquei lá numa área de novos negócios, naquela época do DVD, né? Que o DVD tava bombando no mercado, né? Tudo era DVD e tal. E eu tava muito bem numa empresa legal, bem profissionalmente, mas caía a minha caneta às 6 horas da tarde. Não era aquilo que eu queria. Eu falei, puta, cara, eu tô com meus 27 anos, morava com meus pais ainda. Falei, meu, é hora de eu sair fora. É hora de eu dar um tempo. E aí eu fui pra Itália, né? Como eu disse, fiquei 6 meses lá. E voltei com isso. Aí quando a gente começou montou o negócio, absolutamente tudo diferente. Então é aquele negócio, você trabalhava infinitamente, muito mais, né? Infinitamente tempo, tudo, mas é uma outra sensação, né? Você tá fazendo uma coisa que você não sente, né? Não sei, não dá pra explicar. Uhum. E a gente montando algo que a gente, gostava, já numa vibe dos parceiros e etc. Então, foi um negócio que desde então a gente trabalha pra caralho, mas, a gente adora o que a gente faz. É mais ou menos isso, né? Fala, Davizão, fala. Não. Não, eu ia falar pra ele falar um pouco da Pronto, pra galera, óbvio que todo mundo conhece, mas é legal falar a estrutura dos produtos, porque não era muito normal, né? Não existia, como você falou, você tem um monte de comida saudável que você não precisa pensar, chega lá tudo à medida, a porção e tudo mais, mas como é fazer esse mix de produto pro cara que, tipo eu, por exemplo, na minha casa, minha mulher gosta de tudo quanto é comida estranha, come aquelas coisas de passarinho lá, sei lá. Não dá Santareta. pra comer. E aí, como é que um cara como a gente, que tem um paladar mais difícil, passa a comer Pronto Light, congelado, fração boa e comida boa? Então, a gente teve, na verdade, assim, a história da Pronto, com muita humildade, é muito legal em termos do pioneirismo que a gente teve. Por quê? Quando a gente fez a Pronto, naquela época, comida congelada era o quê? Era a lasanha da Sadia, a única referência, certo? A cara da ressaca. Que não é saudável, cara, não é bom, é um quebra-galho, né? Era um quebra-galho. Então você falava, em comida congelada, um preconceito tremendo. E nós fomos inovadores, pioneiros no seguinte sentido, a gente não fez uma marmita pronta, né? Hoje a gente até tem esse formato para quem prefere, mas naquele momento a gente criou porções embaladas a vácuo individualmente. Então esse foi uma primeira inovação de você poder montar a combinação do seu prato e de fazer uma comida com uma qualidade e uma saudabilidade diferente. Então, naquele momento, a gente começou a visitar nutricionistas, verba zero de marketing. A gente começou a visitar os profissionais de nutrição e mostrar que a gente tinha um produto que poderia servir de ferramenta para os pacientes que eles atendiam. Porque é muito comum ser nutricionista, sai todo animado, ele te imprime aquele 7 papéis ali, você sai com a dietinha, vai, de repente, a primeira semana você vai no mercado, todo, e depois você não faz porra nenhuma, porque a rotina tomou já de nós, fala, nossa, tá louco, não vai. Então, a gente começou a mostrar isso como uma ferramenta de trabalho para os nutricionistas, e isso começou realmente a ganhar corpo, porque são eles que têm, né, uma grande influência de dizer o que você deve comer, como você deve comer e tudo mais. E o que eu sempre falo, né, a gente fala de comida light, saudável, e existe muito uma confusão sobre, eu não sou fit, então isso não é para mim. Porque a grande base do nosso cardápio é basicamente o menos é mais. É comida simples.
você tem um arroz integral, você tem arroz branco também, você tem feijão, só que o feijão não necessariamente é com linguiça, é um feijão pesado, mas é um feijãozinho, tem a carninha moída, franguinho grelhado. Então são comidas que não tem muito trique-trique ali no negócio. Então muitas vezes é o que eu falo, pô, cara, você não precisa ser, não tem como, você não é fit, pelo amor de Deus. A gente tem que, em nenhum momento, você pensa sobre o que você come, se isso te faz bem, né? Não, existe uma confusão entre não, eu faço isso, então acabou minha vida, eu não como mais churrasco, eu não tomo mais cerveja, eu vou num aniversário, não como brigadeiro. Pelo contrário, nada a ver. Quem encontra esse equilíbrio é falar, pô, durante a semana eu me alimento bem, porque, pô, de certa forma eu penso na minha saúde. Eu hoje com 40 anos, 41, sempre pensei, cada vez mais a gente pensa sobre a longevidade, né? Pô, eu sempre vejo você falando, pô, meu sonho é jogar bola com os meus filhos. Você precisa estar bem, cara, você precisa estar leve, você precisa se cuidar. Então, eu sou muito a favor lá dentro da Pronto sobre esse equilíbrio, né? Eu não gosto muito da questão do, nossa, o xiita, né? Aquela coisa, até porque isso não move porra nenhuma do nosso mercado. Porque quando a gente vai numa academia, por exemplo, quem são os caras, meu, totalmente secos? E eles são o que da academia? São 0,01. O restante da academia são pessoas que nem nós, que vão treinar 2, 3 vezes por semana, vão tomar um chopinho na quinta, sexta e assim por diante. Então, a Pronto, ela tem essa proposta aí, né, Claro, a dieta, ela é um pilar muito forte da Pronto Light. As pessoas, quando querem ter um resultado, elas pensam muito na Pronto. Mas eu sempre digo que vai além. Você pode ter, independente de estar numa dieta específica, num projeto específico, você pode se alimentar com uma comida boa, saudável, caseirinha, assim que é o negócio. Entendeu, Davi? Porra, tô precisando. Mas o que eu queria entender também, cara, é... Quando vocês começaram a montar esse projeto, vocês começaram a pensar nos consumidores, como que vocês pensam para as pessoas guardar tudo isso, né? Porque querendo ou não, hoje em dia os refrigeradores... Sou dono de casa, né, Tico? Os refrigeradores estão cada vez menores, cara. Então, assim, acredito que o público-alvo de vocês deve ser... Posso estar falando besteira. Mas, tipo, a galera que compra pra semana toda e deixa estocado, né? Como que é a preocupação de vocês, desde embalagem até armazenamento, até, tipo, como usar? A gente foi, por sermos pioneiros, a gente foi criando tudo isso, né? Então, por exemplo, somos um e-commerce, tá bom, o cara pede, a gente entrega em quanto tempo? Então, não é um sistema de que iFood, por exemplo, que você pede para comer agora. Porque iFood você pede, né, concorre. A gente entrega em até um dia. Então, assim, você pode estar pedindo hoje, você pode agendar para amanhã. Se você quiser receber depois, você pode pré-agendar para depois, em algum horário que você... Dia e horário que você possa receber. Então, o site, a gente foi construindo isso. Você tem toda uma funcionalidade de agendar um dia e um período de entrega que você possa ter alguém para receber e armazenar esses produtos. E sim, o perfil do consumo do consumidor apesar de não existir um pedido mínimo, mas é muito, muito raro alguém entrar e falar, vou pedir uma refeição, vai receber daqui a um dia para depois de novo. Então, existe um perfil de se pedir para uma semana, porque em geral é o que, para a maioria das pessoas, é o que cabe num congelador e tudo mais, mas aí tem gente que pede para 2 semanas, 3 semanas. Se de repente o cara faz um pedido para 1 mês, a gente dá a possibilidade de fracionar em 4 entregas semanais, enfim. A gente foi entendendo, aprendendo e isso funciona muito bem. Porra, é bem legal, isso é bem legal, porque se volta também a responsabilidade pra quem tá comprando, né? O cara pode, se o cara quiser pedir todo dia, ele não precisa guardar nada, né? Você fala, agendar pra todo dia, né? Exatamente, exatamente. Então, e também como as embalagens, elas são a vácuo, ocupam um pouco espaço, isso, num primeiro momento a pessoa faz um pedido, depois ela logo entende quanto que cabe ali, quanto faz, então ela começa a entrar num loop de assim, cara, eu peço, se cabe para 10 dias, eu já peço para 10 dias, para eu também não ter que ficar a todo momento me preocupando e assim por diante, né? E o brasileiro gosta de arroz com feijão mesmo? Qual o prato que mais sai lá? Ali a gente tá falando, queira ou não queira, de uma pegada muito de dieta, né? Apesar de eu ter falado o oposto agora, que serve para todo mundo. Quando a gente tá falando de dieta, uma das coisas que mais são populares é o low carb, né? Se a gente estiver falando de arroz e feijão, já fudeu tudo, né? Apesar de serem coisas saudáveis, mas que para um resultado de um emagrecimento são calorias, são carbos e tudo mais. Então, a gente tem ali frango, eu diria que os frangos são os produtos mais vendidos, assim, no geral.
Frango grelhado. Grelhado. Você vai lá... Qual é a sua opinião, Tico, sobre frango grelhado? Discorra. Cara, não, quando você sai pra almoçar com o cara fala... Você pede aquele puta prato na quarta-feira, aí o cara do seu lado fala assim... Queria um frango grelhado com purê de batata? Você sente um bosta. Cara, esse cara é um filho da puta. Porque você vai embora com peso na consciência, que você fica mal o dia inteiro. Eu odeio almoçar com essas pessoas. Vamos combinar antes, então. Se é pra comer assim, tá bom, a gente vai lá, pede uma salada e tal. Mas frango grelhado com purê é no Einstein. Não existe outro lugar pra você comer essa porra. Você tá mal, operou, tá com... Como chama aquele negócio? Acesso. Acesso. Tá com acesso, aí você pode sair do líquido. Você vai pra dieta, beleza. Vai vir agora um prato. Frango grelhado com purê. Sem sal. Sem sal, mas tá tudo... Ali você pode comer. Se você for almoçar comigo, não peça isso, por favor. Isso me irrita profundamente. Ó, Fica a mas dica. eu vou falar, tem um frango grelhado lá. Mas ele é marinado no limão siciliano. Ele Pronto. fica 24 horinhas ali marinando. Quase um caipirinha. Genial. Aí é genial. Mas estendendo a história do arroz com feijão, aí veio algumas variações da Prontolite, né? Um belo dia, eu conheci um novo negócio chamado PF, o nosso PF. E aí, o arroz com feijão é muito bem-vindo, né? Conta um pouco do nosso PF. Totalmente. Pô, o nosso PF foi uma marca que a gente lançou no ano passado para fugir desse pilar que faz parte da Prontolite, da saudabilidade, né? Em que muitas vezes as pessoas entram ali, eu sempre falo que as pessoas entram no site, começam a clicar na página do produto e, puta merda, elas compram como nunca compram em outro lugar, parece que estão comprando um remédio. Elas ficam olhando a tabela, aí entra em contato. Mas e esse sódio aqui? E não sei o que lá. Você tá falando sério? Tô falando sério. Aí eu falo assim, cara, você vai na padaria, no restaurante... Você pergunta qual Em sódio? que lugar? Ninguém sabe nada. Aí o cara entra aqui, puta, a cozinha top, que a gente faz tudo com certinho. O cara tá questionando o sódio. Ele não tem a menor ideia do que ele tá me perguntando. Então... A gente criou o nosso PF, é uma marca que, pô, é maravilhosa, porque é a comida tradicional do dia a dia. Aí sim, puta, tem arroz, feijão, tem a linguicinha com farofa, essa é a minha. feijuca, pô, uns puta prato. O hashtag dessa empresa é foda-se o sódio. É isso. Foi um projeto maravilhoso, porque a gente fez uma comida de qualidade, tem muita qualidade no PF e quantidade legal, os pratos tradiças e pratos, putz, de 14, 15 reais. Quer dizer, um negócio animal. assim, puta, muito legal. E aí, o que nós fizemos? A gente criou o PF, mas falou, puta, cara, e agora? Por onde vai vender o PF? Porque aí era um canal de venda alternativo, puta, como é que era e tal. E aí, no ano passado, a gente criou dentro da Prontolite uma aba que é um marketplace chamado Pronto Shop, onde a gente tem outras marcas de congelado que não necessariamente tenham o pilar da saudabilidade, de tudo que a Prontolite tem. Então a gente conseguiu montar isso para não ferir todo o posicionamento que a Pronto tem, mas que, pô, o cara quer entrar na Pronto para comprar, de repente, produtos da Prontolite, mas ele quer também pegar o PF ou quer pegar uma sobremesa, qualquer outra coisa, e aí o PF tá lá dentro e tá sendo muito bacana, porque a galera come e acha incrível, puta comida caseira. E também é um dia para pedir ou você consegue... É a mesma mecânica, porque o nosso meu segmento, meu know-how é no congelado, né? Então, é lógico que a gente poderia até mexer nessa logística e tudo mais, mas nesse momento a gente plugou e ele segue os mesmos padrões de entrega e de tudo mais, que é igual da Pronto. Legal. Diferenciado, né, Davi? Não, já tá dando fome aqui, mano. Não, diferenciado. Isso, eu acho que isso daí, essa história de não entregar no dia, com esse crescimento de Rappi, iFood e tudo mais, você quer comer no dia, você vai pedir lá, já vem pronto, quentinho e tudo mais. O congelado, ninguém vai comer no dia, porque o produto é congelado. Então você faz uma programação, compra, abastece, não precisa ficar preocupado que você vai comer, você abriu lá, puxou um negócio congelado, qualquer uma é boa. Eu sempre falo que assim, claro, você precisa ter o planejamento de ter feito a compra do congelado. Porque se você não tiver nada agora, fala, puta, quero comer, congelado não vai chegar agora, e aí você vai recorrer ao iFood. Mas eu sempre falo que se você tem
o congelado, Pronto Light, dentro do congelador, não existe nada mais rápido do que isso. Então, eu, por exemplo, na minha casa, tenho um freezer de Pronto Light. Uma bandeja de proteína, carboidratos, vegetais, todas as coisas. Minhas filhas comem, todo mundo come. E é maravilhoso, porque assim, puta, tô com fome. O que eu quero comer agora? Quero comer uma carne moída com um arroz e um feijão. Eu abro o congelador, 3 minutos depois tá pronto. Quer dizer, não tem mais nada Nem mais. o Rapidez é tão rápido. Não é tão rápido, não é. Então, nesse sentido, é maravilhoso, desde que você tenha em casa, né? Animal. E como escala isso, Pedrinho? Essa é uma grande... É o grande X do nosso negócio. Então, a gente começou, como eu disse, saiu da casa dos pais do Edu, montamos um espaço que tinha 80 metros quadrados, super pequenininho. Achei que a resposta seria, já estamos marcando a reunião com o Pandolfão. Isso sempre. E aí a gente foi crescendo, conforme a gente foi crescendo, 2 anos depois a gente mudou para um outro imóvel, onde era um restaurante, e a gente fez uma cozinha um pouco maior. E aí, 2 anos depois, a gente viveu um período assim de caos, porque o negócio crescia tanto e você, na internet, tem aquele negócio de você apertar um F5, você não consegue frear o pedido, né? É o que eu sempre faço, tem um restaurante que cabe 200 lugares, se chegarem 400, 200 sentam, 100 esperam, os outros 100 vão embora, né? No site, ia entrando o pedido, a gente fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então, a gente, depois desses 2 anos, mudamos para onde nós estamos hoje. Meu Deus do céu, obrigado. O que está acontecendo? Graças a Deus, amém. Tem gente que liga o site e fala, será que vai cair algum pedido, não é? Exatamente. Graças a Deus, a gente nunca teve um caso assim de, nossa, não consegui, espanou totalmente, mas quase. E aí a gente foi construindo, hoje nós temos 2 cozinhas que nós fizemos com reinvestimento do negócio, que essa é a grande dificuldade, porque, pô, você como, naquele momento que você fala, pô, estamos crescendo, que irado, vai sobrar aquele cascalho agora, você fala, puta, mas e agora faz o quê? Expande, investe em espaço, em hidráulica, elétrica, tecnologia, maquinário, ultracongelador, forno, etc, etc, e a gente... Enfim, nós 3 super alinhados desde sempre, a gente foi por esse caminho. Então hoje, nós temos uma capacidade de produção muito bacana, muito bacana. Mas essa é a treta de quem monta um negócio como esse. Você precisa ter uma planta para conseguir escalar o negócio, né? Precisa ter uma planta e precisa ter a tomada de decisão de como faz. Sobra um cascalho ou reinveste. Isso acho que é um pouco do empreendedor hoje, de tomadas de decisões para saber se faz isso ou faz aquilo. E a gente ouviu várias histórias antes da pandemia de gente que estava alavancando-se, investindo, e aí veio a pandemia. É muito louco essas decisões que têm que ser tomadas, né? Puta, a todo momento, né? Porque a gente não sabe o que... Não tem certo e errado. Imagina, o cara investiu, não sabia que vinha a pandemia. De repente, pro negócio dele, destruiu, né? Pô, vários amigos com restaurantes fecharam os restaurantes, estavam ali, atuavam em lugares que atendiam o público de escritório. Puta, eu moro perto da Berrine ali, fechou 80%. Aqueles restaurantes que eram de almoço, daquele fluxo passante ali da rua do dia, que não tinha muito jantar, sofreu demais. Exatamente. E a gente, se tivéssemos, né, sido nós, nesse momento de investimento, teríamos dado sorte. Porque o meu negócio na pandemia alavancou. Claro. Porque todos os restaurantes fecharam. E aí qual foi o recurso de todo mundo? Como as pessoas se alimentavam? Através dos sites, fazendo entregas, seja um iFood, Rappi, etc. Ou de comida congelada, como era o meu negócio. E eu já estava, desde 2009, num processo de site e delivery. Ou seja, num momento de pandemia, era o que aconteceu no negócio. E a gente estava lá. Graças a Deus também. Isso é visão, né? Davi. Não, exato. Isso é visão. E aí, vocês conseguiram continuar esse crescimento agora com a pandemia acabando? O pessoal que foi, ele continuou consumindo? Houve uma explosão na pandemia, né? Aquele famoso... faltou papel higiênico no mercado, né? Não, e o pessoal tava comprando tudo, né? Entrava lá na internet, tudo. O que tinha pra vender, o pessoal tava desesperado. O mundo vai acabar, então vamos que vamos. Então é até muito louco, porque quando eu olho as curvas, março de 2020 e, por coincidência, março de 2021, foram os dois... Foi em março, exatamente os 2 picos de pandemia, né? Em março de 20 foi quando deu o primeiro lockdown e depois, em março de 21, exatamente igual. Você percebe que
março, assim, explodiu de vender. A Explodia. gente tá chegando em março aí Não, mas agora o março é pra tirar a máscara, né? Sim. Agora Pelo vai tirar amor a de máscara. Deus. Pelo Mas amor eu de tô Deus. torcendo pro bem da empresa dele. Não, Se tudo foram bem. 2 anos bons março, agora... Mas sem máscara. E Sem sem máscara. máscara. Pelo Sem amor máscara. de Deus. Mas foi muito legal. Claro que você teve picos e depois isso dá uma normalizada. Mas sem dúvida nenhuma, serviu para tirar também muito do preconceito de pessoas que nunca imaginaram consumir um congelado e entender que isso pode fazer parte do dia a dia da pessoa por N motivos, facilidade, praticidade. A gente vive um momento hoje que cada vez menos a gente tem pessoas que trabalham em casa, né? Naquele formato que dorme, que, nossa, tá todo dia. As pessoas hoje tem pessoas que de repente vão para lá para ajudar a limpar, para fazer, né? Então não tem, tá mudando muito esse perfil. E o congelado, ele casa muito com isso. Então foi positivo. No geral, o balanço é muito positivo. Porra, legal demais. Algum antigo eu posso seguir aqui? Por favor, Davi. Cara, outra coisa que eu vi você falando também algumas vezes é de trabalhar com amigos, né? Tipo, ter sócio amigos. A gente tem várias histórias aí de histórias ruins. E, putz, a de vocês tá dando muito certo, cara. Mas como que você associa e desassocia? Putz, aqui é meu sócio. Não, agora é meu amigo. Pra tomar uma cerveja, como que é? Essa pergunta é espetacular, né? Porque Obrigado. Fala pro Ti, repete isso de novo. Essa pergunta é espetacular. Pode O colocar a Davi manchete. aqui, só pra explicar, o Davi aqui é a parte pensante, é o cearense inteligente do negócio. E eu só fico rindo e dando os spots. Isso é maravilhoso, isso é, É isso, maravilhoso. é isso. Isso é maravilhoso. Mas a pergunta é muito boa, porque exatamente o que você falou. Infelizmente, eu vejo muito mais casos de amizades que terminaram, né? Do que sociedades que realmente dão certo e tudo mais. E eu sempre vejo o seguinte, né? Quando a gente tá montando um negócio, tem aquele momento que tá todo mundo preocupado. Ai, que legal a marca, se vai ser um lugar com o escritório, tá ficando lindo. Você tem aquele momento de empolgação, né? Que a coisa tá tudo bacana. Namoro novo. E você fala, pô, mas aí, aquele negócio que você fala assim, qual é o papel de cada um aqui nesse negócio? Né? Pô, Tico Boleiro, um craque, um craque. Chupa, que, Davi. pô, pelo amor de Deus, eu sempre faço esse paralelo que é o seguinte: como é que você monta um time que só tem atacante? Fudeu, o time não vai a lugar nenhum, né? Não tem. Então, é como um time mesmo. No nosso caso, somos em 3, né? Eu, Edu e o Fernando. Cada um tem uma habilidade, cada um tem uma responsabilidade lá dentro. O Fernando, ele cuida da produção. Essa é a habilidade dele. Ele, tudo que é bucha, tudo tá com ele. Eu cuido do financeiro, do marketing, que é maravilhoso, que aí eu libero verbo, eu travo, eu não sei. Eu me libero a verba. Eu me libero a verba, eu me travo, fico chateado. Genial isso. Reclama consigo mesmo, né? Pô, o Reclama marketing comigo. hoje tá absurdo. Exato, então a briga é comigo mesmo. E o Edu vai para a área comercial, mas assim, nós temos, além de cada um ter a sua habilidade, nós temos uma característica também muito similar de como nós nos relacionamos com todos os nossos colaboradores, por exemplo, né? Então, assim, a maneira como a gente fala, como a gente lida, como a gente enxerga que todo mundo é igual, e isso também faz diferença, né? Quantas, de repente, sociedades, de repente, pô, tem um cara que é mais bruto mesmo, que manda o funcionário se fuder, aí o outro fala, não, peraí, cara, não é assim que você fala, e aí já expande. Então, a gente tem muito, cada um tem a sua habilidade profissional, e ao mesmo tempo a gente tem essa unidade aí de como se relacionar e tudo mais. Então, momentos de discordância, etc., sempre vai ter, mas assim, cara, sempre tem respeito ali pra gente. É uma sociedade que é gostoso, cara. A gente se diverte lá, cara. A gente chega lá e a gente dá risada pra cacete. Tipo vocês aqui, entendeu? Senta lá e fica falando um monte de merda Isso, também. Pô, é uma delícia, É cara. assim que dá certo. E, cara, você falou que um dos seus brothers, eu já achei estranho isso. O cara tava fazendo fisiculturismo de esporte, como hobby. Mano, não dá pra fazer fisiculturismo no hobby, né? O cara tem que levar muito a sério aquela parada. Tem que Mas ser- ele tá curado agora, né? Tá. Agora Uma coisa é Ele você... já se curou disso. já se curou. Fisiculturismo como hobby, o cara tem que levar muito a sério. Mas, enfim... Teu hobby foi andar até Santiago de Compostela? Não, mas foi Cada um tem seu hobby, Davi. Eu não digo que ele tá errado, mas é pro cara fazer fisiculturismo não pode ser hobby, tem que ser vida, né? Tipo, Total. o brother tem que viver aquilo. Eu andei só 13 dias, depois tava tomando uma. Agora, e aí vocês migraram pra outro público-alvo, né? Tipo, vocês vendiam em academia, foi pro site. Eu queria saber, cara, tem alguma pesquisa, tem algum acompanhamento que vocês
se baseiam e tomam decisões nisso, que o brasileiro tá tentando comer mais saudável, tá tentando ser mais saudável. A gente vê um movimento no mundo, né? Mas não sei se é a nossa bolha ou se realmente isso existe. Não, isso existe. Existe totalmente. A gente vê, inclusive, a grande indústria tendo que mudar, né? O famoso mudar a direção do Titanic ali e em qualquer grande indústria, seja de refrigerante, seja de iogurte, de qualquer coisa, todo mundo tá indo para esse movimento. É claro que existem coisas mais extremas, né? Mas, assim, as pessoas... É um assunto que não tem volta. Não tem volta. Por exemplo, o plant-based, né? Os veganos, o veganismo. É um assunto que não tem volta. Cresce absurdamente. Ainda é muito nichado? É muito nichado, né? Nós, enquanto Pronto Light, lá na Pronto Light, a gente sempre teve uma posição de seguinte: a gente não entra muito no mérito se é vegano, se é vegetariano, se come carne, porque existem várias linhas de nutrição funcional, nutrição... E cada um tem o seu formato que dá certo. O nosso papel lá não é defender nenhuma bandeira em específico, mas sim ter vários tipos de alimentos que a gente possa oferecer para esses diferentes públicos. Evidentemente, se a gente pega produtos vegetarianos ou veganos, ainda é muito baixo a venda comparada a uma tradicional. A gente tem uma coxinha que ela é igual. Ela é uma coxinha massa de batata doce. Pô, é sensacional, cara. Vou mandar pra você. Não adianta fazer essa cara, não. Eu tenho que tomar cuidado de falar essas coisas de plant-based, vegetariano. O Monarca foi falar uma merda, se fudeu. Eu não falo mais contra esses negócios verde. Eu tô começando a aprender a comer devagarzinho e sempre já como alface. Exato. Eu tô na cebola, não cheguei na alface ainda, mas um dia eu chego Mas lá. a gente tem Como que é essa coxinha? Essa mesma coxinha, ela tem uma que o recheio é frango e o outro é tofu. Tofu com espinafre. Ele foi uma não tem vez... a menor chance de eu comer essa porra. Menor. Cara, a venda da de frango é muito maior do que a de tofu. Por quê, né? Mas porque, sabe por quê? Não, mas eu sempre, quando a gente fala sobre esse assunto, o plant-based, eu sempre vejo que quando alguém que é vegano chega dando com o pé no peito, no tradição, pô, você tá comendo carne, etc., mexe com muitas coisas, de tradição, de hábito, de coisa. E na minha opinião, é uma forma errada de se trazer uma nova bandeira. Eu vejo que quando a coisa ela vem de uma forma mais suave, aí a minha forma de ver, então, por exemplo, sei lá, vamos fazer um churrasco. Porra, já vi várias vezes o cara que de repente é vegano e levou um monte de coisa, um monte de vegetal, batata doce, uma série de coisas, e colocou na grelha e aquilo saiu, todo mundo experimentou e achou do cacete o negócio. Quer dizer, não houve uma pressão do tipo, pô, mas você tá comendo a picanha. Então, se a pessoa vai por livre e espontânea vontade, sem já ter tomado essa porrada, a coisa muda, a relação muda, né? Mas... sem dúvida nenhuma, a saudabilidade é um tema que cada vez mais. A gente vai agora é uma dúvida séria. Lá deve vem, tá cheio... prepara, Não. Prepara. Deve estar cheio de pais com essa cabeça, porque eu escuto um monte de pai de amigo dos meus filhos pequenos. Ah, esse meu filho não come chocolate. Esse meu filho não toma Coca-Cola. Esse moleque não foi nunca no McDonald's. Existe uma leva grande disso. Você escuta com muito mais frequência esse assunto. Vai chegar um dia que a gente vai na festa das crianças e as coxinhas são de tofu? Você acha? Já tem. Já tem isso? Já tem, porque... Por favor, não me convidem. Eu falo pela Luísa, minha esposa, ela é médica, não a paciente dela, pela ética médica, ela não pode falar, mas é uma amiga de uma amiga. Tem criança de 6 meses que a mãe fala, não, meu filho é vegano. E aí a amiga da amiga pega e fala assim, mas ela não sabe se ela é vegana, sabe? Tipo, ela que tem que decidir. Não é... É que a gente tá vivendo numa história, né? O nosso mundo hoje, ele é muito sensível. Então as pessoas já são fervorosas. As pessoas não gostam de falar com naturalidade, que é o que você acabou de falar. E aí vira essa história de levantar umas bandeiras precipitadas, pôr a expectativa dela no filho. O filho não decide nada. O filho já é. As pessoas têm que entender que a única coisa que você decide pelo seu filho é o time. O resto tem que deixar ele escolher. Meu filho é São Paulino, por livre e espontânea pressão. Se não for, não vai comer, vai dormir no quarto. É isso. O resto, você tem que deixar teu filho escolher, né? Não é? É isso. Hoje ele tá inspirado. Mas eu acho que é isso, porque você não conhece o corpo do outro, sabe? Putz, muito tempo atrás, eu tinha uma namorada que ela corria, ela não comia carne. Ela falou, não, eu corro muito bem porque eu não como carne, não sei o quê, blá, blá, blá. Ela foi no médico, o médico falou, então,
você quer correr a maratona, você precisa de carne. Então, tipo, ela teve que comer carne, porque mais de um médico falou que ela precisava comer carne. Então, assim, eu acho que a partir do momento que a pessoa tem 6 meses de vida, você não pode escolher. Mas a gente tava Sim. a gente fez um programa na última semana com o Renatinho, que é um cara de investimento. Tá. E ele tava contando uma série de coisas sobre a falta de informação do brasileiro em relação ao investimento. E eu acho que isso entra um pouco nessa linha também. As pessoas escutam ou vê uma série, ou escutam o cara falar e toma aquilo como, isso é o certo, agora eu vou fazer. Eu acho que falta um pouco de informação também, pra você saber, você pode parar de comer carne, você pode não ter carboidrato, porque às vezes você vê uns caras caindo, não tem força no esporte, porque ele tomou aquilo como regra da alimentação dele, né? Exatamente. Fora que eu acho que assim, cada um tem que testar, né? E entender o que funciona melhor. Cada um tem uma individualidade, né? Eu tive 6 meses, eu não fui 100% vegano, né? De não deixar de comer queijo, até ovo, enfim, eu comia de vez em quando, mas assim, de repente me deu... Eu, cara, não sentia vontade de comer nem carne, nem frango, nem peixe. Não sentia vontade. E aí eu fiquei 6 meses assim. Só uma pergunta, o que é o foco de uma pessoa na alimentação quando não come carne, frango e peixe? Seu prato é o quê? Lentilha. Bom, lentilha é uma fonte de proteína, mas essa é a questão, né? Muitas vezes a pessoa ela faz essa migração de comer essas... Tem muito mais proteína nessas proteínas que a gente estava falando agora, né? Na ervilha, na lentilha, no feijão... tem proteína, só que existe uma quantidade de carboidrato também muito grande e a quantidade de proteína é menor. Então, por exemplo, no meu caso, vou dizer o que aconteceu. Eu, depois de 6 meses, cara, fui no médico e o cara falou assim, caramba, seu percentual de gordura aumentou pra caramba. O que tinha acontecido? Eu comia as mesmas quantidades que eu comia de proteína, por exemplo, de lentilha, e eu teria que ter comido mais quantidade para ter as mesmas quantidades de proteínas, de coisas balanceadas. Então, assim, tem muitos casos de pessoas que foram, de repente, pro veganismo, mas não foram assessoradas, não buscaram isso. E, de fato, tem como você buscar proteína vegetal? Tem, isso é 100% comprovado. É mais difícil no dia a dia? É mais difícil no dia a dia. E precisa ter uma estratégia alimentar de como você fazer isso. Por exemplo, inclusive a vitamina B12. Todo mundo que é vegano mesmo não tem isso. Então, muitos deles têm que tomar uma vitamina B12 para dar o suporte. Senão você fica carente disso. Significa que você não pode ser vegano? Não, você pode, mas presta atenção nisso. Porque se você não tomar, uma hora vai dar merda. Isso é uma aula, Davi. Eu queria, antes de você já encerrar, porque não vai encerrar. O máximo que eu cheguei perto de ficar sem comer carne foi no McDonald's e pedir um McFish. Só isso. Depois durou um dia. Você ganhou um quadrinho lá, porque só você pediu um McFish naquele McDonald's. É o pior sanduíche do estabelecimento. Pedrinho, café da manhã. Faz aí seu prato. Só um dia hoje, vou tomar um café da manhã. Faz seu prato. Meu café da manhã é um dia normal. É que é sempre assim, então hoje, cara, eu jogo whey, água de coco, banana, bato tudo e acabou. Esse vai é meu embora, café da manhã. Esse é o café da manhã. Exato. Tipo, pingado na chapa não existe. É raro. Nossa, muito raro. Tá, muito raro. Vamos pôr lanche no meio da manhã. Como eu tô lá na Pronto, aí, por exemplo, hoje 11 horas eu tava morrendo de fome. Aí eu comi um frango grelhado. Às 11? 11 horas. Franguinho grelhado, arroz integral e brócolis. Matar o tico. Às 11? Às 11. Pega essa, Davi, vivendo aprendendo. Mas assim, é que eu tô lá na Pronto, então a gente meio que come fora de horário, a hora que dá, a gente vai lá, aquece e come comida. Mas vamos tentar trazer pra uma vida sem Pronto, sem trabalhar na Pronto. Sim. Num lanchinho no meio do dia. Pô, tem vários recursos, por exemplo, tem iogurte, né, que é fácil de você levar. Quando a gente tem vários programas lá dentro, né, programas com o dia fechado da pessoa. Então, para essas refeições que a gente chama as intermediárias, os lanches, pensando nessa praticidade, você tem um saquinho com mix de castanhas, você tem, por exemplo, esse iogurte que tem proteína, a gente tem umas pancakes que são salgadas, que você também consegue comer ela nesse intervalo. Então, assim, 3 opções, ó. Isso... Não reclamem, ouvintes. Ouvintes não.
telespectador, O sei lá, agora a problema- gente é tudo. O problema é que o mix castanha, você pensa que é o quê? Vai vir 200 gramas de castanha com a cervejinha. Não, vem 4 castanhas. Aí Exatamente. você comer. Você Exatamente. quer aprender ou você quer continuar? Se Desculpa, você desculpa. fizer sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados. Perdão, coach. Saiu um tico, um abraço. Mas isso é muito comum, né? Chega um monte de gente pra mim e fala assim, pô, Pedro, eu tô fazendo tudo certo, não consigo emagrecer. Porra, lá vem merda, é lógico, tá fazendo errado, né? Tirei a borda da pizza. Tô comendo. É bom, mas pô, tô comendo arroz integral, tô comendo castanha. Aí você fala, mas você tá comendo quanto de arroz integral? Porra, o cara tá comendo uma montanha de arroz integral, tá comendo 200 gramas de castanha. Não dá, isso é caloria. Por mais que seja saudável, existe uma conta calórica. Quanto você gasta, quanto você consome, né? Então tem muitas vezes essa confusão de tô comendo saudável, mas não consigo emagrecer. Sim, mas tá comendo que nem um boi saudável, então Esse não é vai o caso do emagrecer. meu só, Totô. Totô, ele faz isso. Eu comi salada. Ele comeu a horta inteira. E aí, no final, ele comeu 2 brigadeiros e 2 bolos de coco. Não dá, Totô, assim não dá. Mas continuou o dia, o prato. Almoço, um pratinho mais... Almoço, uma proteína, um carbo e um vegetal, formação tradicional. Básica. Se quer comer, aí é um peixe, uma carne vermelha, de carboidrato tem batata doce, arroz, enfim. E vegetal, brócolis, mix de legumes. Essa é uma combinação. Essa é uma combinação, tipo o 4-3-3 no futebol. É, golaço, não tem como fazer. À noite tem uma das coisas que a gente vende muito. Calma, mas você já tá à noite? Calma. não, calma. Calma. 3h30, Estamos chegando no lanche da tarde. 3h30 volta pro lanche da tarde. É mais ou menos parecido com o da manhã? Parecido. É isso. A ideia é essa. Tá. E aí a gente chegou à noite. O à noite é o grande problema, né? É outro assunto que meu sócio, quando fala assunto de regime, eu lembro muito, regime não, alimentação saudável, eu penso no Totô. Depois, se puder, puxa aí uma imagem do Totô. Eu penso no Totô que ele tem aquela coisa de assim, pô, almocei pouco, não sei o que acontece que eu tô engordando. À noite ele fez um mac and cheese. Nossa. Ele me ligou um dia e falou, cara, você não sabe o que ficou meu mac and cheese. Lindo, não tem como você pesar menos que 6 arrobas. Você fez um mac and cheese terça-feira. Não dá. Hoje ele tá demais. Eu falei, hoje é especial. À noite é o problema, não é, Pedrinho? À noite é onde a gente deve ter a maior atenção aí com a alimentação, porque é óbvio, né? Você vai comer e vai dormir. Vai Perfeito. descansar, quer dizer, é o que você menos vai queimar, o que a gente menos queima. Então, quando a gente observa a maioria das orientações, dietas, etc., aí é tentar fazer um low carb mesmo, principalmente para quem quer emagrecer, né? E Resumindo, aí, pra quem não entendeu, tirar o arroz. tirar o arroz, tirar o carboidrato, ou comer bem pouquinho mesmo. E aí, então, é basicamente vegetal e proteína que funciona. Aí, por exemplo, sopa é um puta negócio bacana. Mas sopa com consistência mesmo, não líquidozinho de sopa de sachê pronto. Isso não. Tô falando de sopa também com proteína, com vegetal. Você que é vai ter a aquele sensação misturadão. que tá alimentado. Tá alimentado. Exato. E acaba sendo uma delícia. A gente tem umas putas sopa deliciosa que várias vezes eu fico sem comer, né? Fala, puta, sopa, não é... Puta, de vez em quando eu vou lá, pego uma sopa e falo, puta merda, é bom comer sopa, uma sopa gostosa. Olha essa frase, eu queria voltar nesse momento. E ouvir. Eu tô esperando o dia que eu vou falar isso. Comi uma Nunca, né? puta sopa deliciosa. Davi, Vou mandar tudo Não. pra você. Cara, Sério, é vem aqui em casa impressionante. sexta-feira à noite, vai tomar uma e comer uma sopa. Davi, você vai poder me desmentir, pelo amor de Deus. Uma vez ele teve lá e eu fui falar de um prato de tofu com edamame. Quando eu comecei a falar isso, eu vi a carinha dele Cara, fechando. Ele falou, quê? Você tá falando sério? Você tá louco, cara? Pelo amor de Deus. Pior é que as Você tá coisas, assim, maluco. não é jabá, não é nada. As coisas realmente são boas. É que o paladar, você precisa insistir. Trabalhar, Né? Eu acho que é tipo tomar o café sem açúcar, sem adoçante. Você vai tomar o primeiro, é sofrido. Não que lá seja, mas tô falando. Sim. Você tem que insistir naquela história. Então, de fato, quando minha mulher veio com aqueles pratos de alpiste e tal, ela fala, come, você vai ver, o gosto é bom e tal. Santa Areta. Depois que você come, de fato, não é sofrido. É bom o negócio. Mas o que você tá falando faz total sentido. A gente come muito a mais do que a gente precisa. Então, por exemplo, cara, você senta numa mesa, né? Final de semana tá ali, faz seu prato. Quantos repetecos a gente faz? Sou igual. Só que quando a gente tá falando, né? E acontece com muitos amigos que, puta, começam a comer pronto, o cara aquece a porção dele, come, aí depois fala, porra, velho,
comi, aqueci, comi. Meu, tava com fome. E aí o que acontece? Ele vai lá e aquece uma outra porção. Só que esse período dele ter parado, escolher, Ele já parar... tá saciado. Pum, chegou a informação e ele tá saciado. Então, aí depois o cara fala, puta, percebi que eu comia muito a mais em quantidade do que eu tinha. Por exemplo, tempero com sal, azeite, é o que a gente sempre fala, né? A gente usa o mínimo necessário para dar um sabor. Por quê? O sal eu não consigo tirar da comida. Mas se você comprou e aquilo para você tá um pouco sem sal, dá o seu tempero, coloca um salzinho, um azeite, dá a sua temperada ali. Mas com certeza tem essa adaptação de quantidade, de coisa que depois a gente percebe que na verdade a gente consome muito a mais do que a gente precisa, porque a gente come muitas vezes com olho, né? Pra cacete. É igual no supermercado com gordo, você com fome. Fudeu, seu carrinho veio 6 vezes maior. Puta, isso é erro básico. Entrar no mercado com fome é... Erro básico. Puta merda. Ô, Davi, eu acho que hoje a gente teve empreendedorismo, nutricionismo. Eu perdi 2 quilos no episódio de hoje. Já perdi 2 quilos aqui. Fora a sopa deliciosa que eu vou tomar. Eu só não sei o que a gente vai almoçar agora, mas foi impressionante hoje. Quem tá assistindo, esse episódio é tipo você ir no Mac, o quarteirão vem duplo. Você vê o meu cardápio. Quando eles erram e mandam um cheddar a mais, você vai embora, yes. Você já abriu o Nuggets, que veio com 11? Isso é muito top, cara. Você fala, me dei muito bem hoje. A gente tá falando de salada. É isso, é disso que o povo... Mas é frango, né? Não é frango. É que não vem de purê lá. Senão eu pedia nuggets com purê. Chega. Genial. Chega. Nossa lá. O equilíbrio é o que faz a vida saudável. Equilíbrio. É a semana Protolite, fim de semana McDonald's. Vamos, caralho. É exatamente isso, pronto. Pedrinho, a gente queria te agradecer demais. Fizemos 2... pra todo mundo que tá assistindo, foram 2 programas em um. Isso nunca aconteceu no Foda-se. Direto com a nossa estreia do nosso Neon, com a gambiarra do Thiago. Cabeamento do Thiago. No próximo episódio teremos novidades. Mas a gente queria agradecer demais. Faltou um PF hoje pra gente ir falando e comendo. Imagino que ia ser o programa, um possível. Sopa, PF, frango, Demais. purê. E a gente sempre... Davi, faz a nossa colocação. No final, a última pergunta é sempre a mesma. A gente pede pro convidado indicar algumas pessoas fodas pra gente 2 trazer nominhos que vem na tua cabeça pra gente convidar pra fazer esse bate-papo descontraído do Foda-se, que teve a honrosa presença de Pedrinho, filho do Gandolfão. Ele vai ser um, né? Ele vai ter que vir. Né? Pandolfão, Pandolfo precisa. Pandolfo é mito. Esse é um belo nome aqui, mas Adriana Coutinho, ela tem a Coach e ela fez até o ano passado, ela cuidou das nossas redes sociais, do Instagram na Pronto, e ela tem uma história muito bacana, basicamente, que é do Capão Redondo pro mundo. Que legal isso. Mulher, sensacional, totalmente plugada aí em redes sociais e tudo mais, e a Adriana é uma pessoa muito, muito querida. Adriana, belo nome da Adriana Coutinho. Tem, vários nomes aqui, Caio Gurgel, um amigo meu, ele tem uma história, lançou um livro da UTI para o Iron Man. Cara da minha idade. Esse não parou de comer frango, né? Mas ele caiu na bebida errado, minha idade, 41 anos, e ele, cara, foi pra UTI. E ele, na UTI, acho que o médico que atendeu ele, enfim, contou que era um triatleta e tal. Resumo da história, o cara virou um triatleta. Mudou a vida. Puta história legal, assim, de um cara que tava demais. Fudido e hoje é um cara que inspira uma galera aí nesse sentido. E, um último nome aí, o Pepito. Pepito, que é um grande amigo nosso. Pepito, ele é um dos sócios do Grupo Fit, eles têm os restaurantes, do Grupo Fit tem os bares também. Cara, é um cara que a gente volta e meia se encontra pra trocar chumbo ali, falar dos acertos, dos erros. O Tico tá com um cara que tá rindo, eu tô querendo rir. O que você tá rindo já? Pepito, uma vez, eu conheço o Pepito. Ele falou, você tá com a cara de ter Pepito, uma vez, ele me contou uma história que ele foi viajar com um cara que ele fazia
Corta, não dá pra contar a história aqui. Não, então. É melhor não contar, porque tem censura, é Tem melhor não outras contar. pessoas Mas é uma envolvidas. pessoa engraçada, que é um bom nome. São 3 nomes pra gente convidar, Davi. Pedrinho, Fechado. uma caixa de surpresa. A Muito história bom. da UTI pro Iron Man, achei animal. Não, fechado. Não, muito bom o programa hoje, cara. Obrigado pela participação, valeu a descontração. E vamos voltar pra uma parte 3, né? Porque já foram 2 agora, aí vai ter a 3 depois. Quando você voltar saudável comendo tofu. Cara, eu que agradeço vocês são espetaculares, cara. Que alegria estar aqui. Que honra, Maravilhoso. Pedrinho! Obrigado.